Paz do Senhor, saúdo com a paz de Deus, né? E uma boa tarde de salvação neste dia, neste domingo, abençoado por Ele. Eu quero ler aqui para vocês, eu não sei se vocês já leram a Bíblia hoje, mas se não leu, acompanhe comigo. Esta palavra fica em Mateus, capítulo, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 26. E o 36 em diante, o título do 36 em diante fala assim, Jesus no Getsemane. Quando falamos do Getsemane, tanta coisa aconteceu ali, né? Só Deus mesmo, Jesus, Todo-Poderoso, né? Então, vou ler aqui, o 36 que fala assim, em diante, até o 41. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo. O 41 fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. E eu quero frisar nesse vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Né? Eu quero neste momento falar assim que muitas vezes nós temos dificuldade de orar, temos dificuldade de descer aos pés do mestre e de vigiar principalmente, que a palavra fala aqui no 41, vigiai e orai. E não está orai e vigiai, está vigiai e orai. E quantas vezes nós não vigiamos? E quantas vezes estamos pé no mato, pé no caminho, vamos dizer assim, pé na igreja, pé no mundo. E aí abrimos brechas, né? Onde o inimigo começa a trabalhar, aonde o inimigo começa a querer entrar. São brechas demoníacas, do demônio, são brechas que nós abrimos, o demônio quer entrar ali naquela brecha que abrimos. O nosso Senhor Jesus Cristo fala que o mundo jaz do maligno e nós devemos vigiar e orar. Não adianta você orar e não vigiar. Eu, às vezes, digo assim, tem muita gente que quer cutucar o diabo com a vara curta. Aleluia. E ele, né, pega nas brechas e sustenta, às vezes, muitas vezes não vigiamos e damos essas brechas, o inimigo ele é sagaz. Jesus é maravilhoso, benigno, mas o inimigo ele é sagaz. Ele pega e quer machucar, né? Quer sustentar o irmão, dizer, mas eu fiz isso, não tem mais jeito. Tem jeito para você. Basta você tampar as brechas. Vigiar e orar e tampar as brechas. Porque o espírito, ele está preparado, mas a carne é fraca. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro 1,16. Vamos ver o que é que fala nesse 1 Pedro 1,16. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Tantas vezes, né?
damos conselho, a pessoa não quer, fica cutucando. E o inimigo, ele é sagaz mesmo, como já falei, e muitas vezes por este caminho você vai terminar perdendo, né, a sua vida espiritual. E tem mais, por caminho que você vai encontrar o inimigo e onde você pode abraçar até a morte. Ele tanto mata espiritual como ele mata material. Aleluia. E eu ponho uma interrogação bem grande: de quem é a culpa? Jesus não tem culpa, não. A culpa está em nós, que às vezes não vigiamos. E o Senhor diz para mim e para você: olha bem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tendência da carne é para as coisas do mundo, mas a espiritualidade é para as coisas de Deus. Vigiai, tapai as brechas. Muitas vezes não tampamos a brecha, começa a abrir, né, várias rupturas, termina ficando até um espaço que aí fica ruim para... Aleluia, para até se dar um jeito, né? Porque temos que vencer a nossa carne com jejum, oração, com consagração. Temos que nos impor, né? Que tem coisa que a gente tem que se impor. Não, vem cá, vamos fazer isso. Não, eu não vou. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que tampar as brechas. Glória a Jesus. Aqui em 1 Pedro 16. Vamos ver o que fala. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui está falando assim: como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Aleluia. O 17 fala assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Aí vem o 18 que fala assim: os deveres dos servos cristãos, vós servos, sujeitáveis com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque esta coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui é 1 Pedro 16, 17, 18, 19, o 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Deus nos deixou um exemplo, do 1 ao Pedro, ao 16, ao 21, Deus nos deixou um exemplo que se nós seguirmos as pisaduras de Cristo, as suas pisadas, nós vamos por caminhos certos. Não vamos por caminhos tortuosos. Não vamos por caminhos que podemos abrir brechas, né? Onde o inimigo quer atingir a mim e a você. Eu digo, meu Deus, tem gente que cutuca o diabo com a vara curta mesmo. Porque Deus está dizendo, não vá por esse caminho, vá por esse. Ele quer ir por outros caminhos onde não tem as pisaduras de Cristo, aonde há barrancos, há coisas que tropeçam. Mas quem anda com Jesus, quem anda nas pisadas de Cristo, este é vencedor. Este vence, esse vigia, tampa as brechas. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido. Aleluia.
Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda com Cristo é a certeza de vitória, porque ele anda por caminhos bons. E a palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai. Aleluia. Vigiai e orai. Porque o inimigo está a derredor querendo tragar, mas Jesus está na nossa frente, na nossa frente caminhando. E se você caminhar com Jesus, você está vigiando, tampando as brechas e sendo mais do que vencedor. Amém? Ó, meu abraço para você. Mas, Mariana, que história é essa de cutucar o diabo com a vara curta? Meu irmão, tem coisa que você não pode fazer. Tem coisa que você não pode ir por ali. E você fica cutucando. A palavra do Senhor fala que em Mateus 26, 41, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Olha, você que está conosco, às vezes na aula online, né? Nós temos um canal que é Eliane Santos. Dá um likezinho, se inscreva lá, tá bom? Tudo para a glória de Deus. Há uma palavra para a tua vida e para a minha vida. Uma palavra boa, né? Uma reflexão, porque eu não sou pregadora, mas eu falo da palavra de Deus, de uma reflexão para que você vigiai e orar, para que eu possa vigiar e orar, para que nós não podemos entrar em tentações. Amém? Um abraço, ó. Glória a Jesus.